Vou colocar lá Botar no o final do nosso citário. nome aqui. Já pode colocar. Pode pôr o nome. Vamos primeiro responder a atividade que a gente deixou para fazer, né? Lembrando, pessoal, que tem muitos alunos ainda que não me mandaram a sétima questão da página 45, que é aquela questão que pede para você fazer uma história em quadrinhos sobre a seguinte regra de convivência. Se você pediu emprestado, devolva. Que Então, página é quem essa? ainda não mandou, Eu certo? não Quem me ainda não mandou, lembro. mande, tá certo? Professor, podemos corrigir as regras de convivência aqui? Eu lembro que o senhor passou para a gente 2 páginas e passou a questão 1, que é para a gente Sim, falar sobre regras foi. de convivência Exatamente. aqui nessas aulas virtuais. Foi. Uhum, da página Foi. 49 e da página Peraí, que livro é? 50. Tá sendo lotado. Livro de ética, tá certo? Eu só tô Página achando a 49. matéria A gente aqui vai pra corrigir. poder fazer um. Como é, Maiane? Da matéria pra mim coisa aquilo. Cadê a matéria? Espera aí. Fala aí, Maiane, que eu não entendi. Eu tô só atrás aqui da matéria de ética só pra me deixar no ponto. Pode ser que o professor precise. Tá Queira, bem, né? então vamos lá. Atenção. Todo mundo pôs o nome. Quem tá com o microfone ligado aqui? Desativar aqui o teu, tá? Pronto. Vamos lá. Vamos prestar atenção. Lembrando, pessoal, muito importante. Deixem o chat reservado para tirarem dúvidas a respeito da aula, né? Sem conversa paralela aqui no chat, porque isso vai atrapalhar não só a mim, como os demais professores, tá bem? E para pôr o nome e o número de vocês, certo? Quem quiser tirar alguma dúvida, deixa aqui que eu estou olhando o chat, tá bem? Na questão do microfone, deixem para ativar quando for no momento de correção, quando eu for indicar alguém, tá certo? Quem está perguntando a página é página 49, tá bem? A gente vai corrigir a nossa atividade, página 49, tá ok? Quem tiver alguma dúvida, pode pôr aqui no chat, que eu leio e respondo, com certeza, certo? Vamos lá. Página 49, primeira questão. Vamos lá. A questão pedia para formar uma dupla, mas a gente sabe que não seria possível, né? Forme dupla com um colega e elabore com seu professor tópicos de regras de convivência para a sua sala de aula. Em seguida, façam um cartaz e exponham a produção, né? Como eu orientei vocês, o que eu pedi é que fossem elaborados por vocês, nessa primeira questão, regras de convivência para a nossa sala virtual. Como a gente deve se comportar como alunos aqui dentro dessa sala virtual. Ô, professor, eu vou certo? sair do Meet e entrar porque eu não, tá travando muito para mim. Tá bem. Professor, não é escrever no chat na hora da explicação. Tá bem, eu estou vendo aqui que até alguns comentários aqui que são pertinentes, tipo, quem esqueceu de mandar, quem fez, tá certo? Vamos aqui na ordem que eu tenho aqui. Letícia Borges, quer falar? Alguém na ordem aqui. É na ordem alfabética, que eu estou me referindo que eu tenho aqui. Não, Letícia, Ana Paula, Clara, fizeram a primeira questão? Querem dividir com a gente? Deixa eu ver aqui na ordem. O Caio, você fez a primeira questão? Hã? Fez a primeira questão da página 49? Não. Não? Deixa eu na ordem. João Vitor, você fez a primeira questão? A primeira questão dá para fazer forma dupla com colega? Não, a primeira Sim, questão eu orientei para fazer sozinho. Professor, Oi, João. professor, eu fiz. Só que eu me esqueci de mandar. Ou eu mandei. Sério, você quer dividir aqui com a gente? Aqui tu. Pode ser. Pois pode falar. Não, deixa quieto. Não, vamos. Deixa eu perguntar. Fala. Deixa quieto. Página 49, professor. Página 49. Página 49. A gente vai corrigir a primeira questão. É o livro de ética, né? Isso. Livro de ética, página 49. Ok.
Maiane, quer dividir sua resposta com a gente? Com certeza. Fala. A primeira, não fazer conversas paralelas no chat. A segunda, não falar um de cada vez. Para falar, pede pelo chat. A terceira, não interromper o professor. Muita gente faz isso. Não criar brigas bestas, porque de vez em quando acontece isso no chat. A seria qual é que não deixar nenhum dever em branco, mandar pro professor, que é importantíssimo. E pronto. Só essas Tá mesmo que eu bem. fiz. Tá certo. Eu tô indo por ordem alfabética aqui, tá bem? Depois é a Nátia, né? Pode falar, Nátia. Na ordem aqui Professor, alfabética de quem pediu, depois é o timer, tá certo? Pode falar, Nátia. professor, Pois não. porque eu não quero falar, não. Tá, é porque estava aqui, você pediu para falar. Mas, enfim, Timon, pode falar. Vou começar. Primeira, utilize o chat apenas para tirar dúvidas, sem ficar com conversas paralelas. Segunda, não fique falando besteiras no microfone nem conversando, porque atrapalhará o professor. Ele também só deve ser usado para tirar dúvidas. Terceiro, ser pontual e entrar na hora certa para não perder explicações e atividades. Quarta, sempre prestar atenção nas explicações e no que o professor diz. Regra que deve ser mantida tanto nas aulas virtuais quanto na escola. E última e quinta, não discordar com o professor e sempre fazer ou responder o que ele pedir. Tá bem, tá bem. Mais alguém quer falar sobre a primeira questão? Não? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui com o professor. Tem muitas das regras que vocês falaram, muitas das regras de convivência que eu imagino, dá para encaixar aqui e na nossa sala presencial, né? Como, por exemplo, respeitar o momento da explicação, né? Porque, por exemplo, na disciplina de matemática, né, de álgebra, é extremamente importante que haja essa atenção por parte de vocês, né? Não apenas nessa, né? Eu estou falando dela porque estamos falando de cálculos, de fórmulas, e isso é muito importante, estarmos atentos a isso para que saibamos como iremos fazer aquilo, né? Mas também nas outras disciplinas é muito importante prestarmos atenção, tanto aqui como na nossa sala presencial. E não vamos aprender se não estivermos prestando atenção, porque a gente não sabe daquele conteúdo. E para a gente aprender, a gente tem que dar atenção àquilo, certo? Essa é uma das regras que se encaixa aqui e na nossa sala presencial, né? Outra é as conversas paralelas, que aqui tanto interferem no meu áudio, como no meu microfone, quando o de vocês está ligado, como atrapalham os demais colegas. Tanto no microfone, que eu me refiro, como no chat. Por quê? O que acontece em sala de aula, muitas vezes, é você está com uma dúvida, mas está com vergonha de perguntar. Aí o seu colega pergunta por você. O que acontece no chat aqui de vez em quando é isso também. Você está com uma dúvida, mas está com vergonha de perguntar, de todo mundo ver, e o seu colega coloca alguma coisa no chat. E você desvia sua atenção do professor e vai lá no chat ver o que é. Só que nem é aquela pergunta que você queria fazer, nem é aquela dúvida que você queria tirar, e nem é pergunta nenhuma relacionada à atividade, relacionada à aula. É uma coisa totalmente paralela, banal à aula. E isso não é interessante. Essa é uma regra que dá para a gente aplicar aqui e dá para a gente aplicar na nossa sala presencial. É uma palavra um pouco rígida quando a gente fala regra, né? Eu prefiro dizer que são orientações para um bom andamento. Bom andamento de quê? Nesse caso, um bom andamento da aula. A gente também tem orientações para um bom andamento da convivência em casa. A gente tem orientações para um bom andamento da nossa vida na rua, na igreja, no parque, na praia. Tem sempre orientações para um bom andamento de alguma coisa, certo?
quando a gente fala em regra, geralmente eu atribuo isso a leis, né? Isso sim são regras, são coisas mais pesadas, né? Mais rígidas. Agora, passando para as regrinhas mais pertinentes aqui, aliás, para as orientações mais pertinentes à nossa sala virtual, uma que foi falada por vocês que eu acho importantíssima, é a respeito da hora que a gente entra aqui. Claro, eu sei que, às vezes, por falhas na rede, na internet, a gente entra um pouquinho atrasado, né? Mas, note que se você entrar atrasado 20 minutos, por exemplo, todo dia, eu vou imaginar que não é por conta da internet. É uma certa falta de compromisso mesmo, né? E cada minuto aqui, pessoal, é muito valioso. Então, entre na hora certa, né? Saia na hora certa. E, principalmente, não fique saindo e entrando, transitando, né, entre a aula e as suas redes sociais, que às vezes eu vejo isso. Estou numa aula vaga e sei que o aluno não está aqui na aula e está na rede social. Às vezes é por motivo de necessidade, sim. Mas, se isso acontecer todo dia, eu vou imaginar que é um hábito da pessoa, né? Então, vamos prestar atenção aqui, porque, notem, cada minuto é pago, certo? Tempo é ouro. Então, vamos dar valor a esse momento aqui, porque sem que houvesse a pandemia do coronavírus, esse momento, o momento do aprendizado, é o momento mais valioso na vida de vocês. Imaginem agora. Agora é um momento crucial. A educação nesse momento realmente vale ouro. Então vamos lá. Vamos passar para a segunda questão. A fotografia abaixo foi tirada no estádio do Barcelona, considerado um dos melhores times de futebol do mundo. O Barcelona é conhecido mundialmente, entre outros fatores, pela qualidade técnica de seus jogadores e pela grandiosa torcida. Ou seja, o Barcelona é reconhecido pelo nível de seus profissionais, né, jogadores de alto nível, excelente nível, e pelo volume da sua torcida. É uma torcida gigante. Mundialmente falando também, é uma torcida gigante. Tem torcedores dela até aqui na minha rua, se duvidar. Agora escreva 3 regras de como se comportar como um atleta do Barcelona durante um jogo e, letra B, como um torcedor do time que vai ao estádio assistir uma partida. Né? Posso dizer, professor? A minha? Pode. Letra A. Eu digo, tá certo aqui. Letra A, evitar machucar o adversário, não discutir com o jogador, nem trapacear. Eu leio a parte B. Pode ler também. Tá certo. Fique no seu assento, não xingar o torcedor do outro time, nem ir para o campo. Tá ótimo. Não correm várias brigas, né, professor, de times? Por exemplo, Ceará e Fortaleza? Sim, realmente, como eu falei na aula passada, isso também é uma questão cultural, certo? Porque, por exemplo, aqui, as torcidas são escoltadas pela polícia para entrar no estádio e para sair dele. Porque se esse pessoal se encontra, né, vão se digladiar, vão se bater ali, vai ter muita violência. Isso simplesmente pelo fato de a pessoa estar vestindo a camisa do time adversário. Notem, time adversário, não do rival. Né? Não é meu inimigo. É só adversário ali no momento do jogo. Certo? É só isso. Não preciso trazer isso para a minha vida. A pessoa está apenas com uma opinião, com um gosto esportivo diferente do meu. É só isso. Certo? Ela é tão humana quanto eu. Ali, por volta de 630 e poucos músculos, lisos, esqueléticos e cardíacos, 206 ossos, 100 trilhões de células, é a mesma coisa. É um ser humano como eu. Apenas isso. Muita saudade do colégio. Maiane, você quer falar também? A minha resposta tá certa que eu botei no chat. Botei a A e a B. De forma amigável, né? Preservando aquela clima de a pessoa ser seu adversário no momento de você querer ganhar dela, né? Mas, claro, de forma amigável, eu entendi o que você quis dizer. Sem querer matar o seu adversário, né? Não precisa disso. Tipo, a gente vê jogo onde os jogadores realmente dão muita pancada nos outros mesmo, assim,
de graça. Deixa eu beber, como se não fosse nada, sem briga. Isso, realmente as pessoas que vão no estádio vão para um momento de diversão, não vão para um momento de Só quero falar, Pois não? Qual é a Não, professor, vou falar. Pode falar. Não brigar, o jogador não deve brigar, não se atrasar para chegar no horário certo para iniciar o jogo e não cometer xingamento com o árbitro. Isso. Notem que a gente está falando, olha, vejam bem como essa resposta aqui também foi crucial. É uma orientação de bom andamento para o jogo que serve aqui para a nossa sala de aula. Chegar no horário. Já pensou se o jogador se atrasa? Que vergonha, né? E não xingar o árbitro, né? O árbitro está ali para ser neutro. Se esse time cometer alguma falha, eu vou puni-lo. Se esse time aqui cometer uma falha, eu vou puni-lo. Não é porque eu sou contra esse time, nem contra esse time. Se houver uma punição, a culpa não é do árbitro, né? A culpa é de quem cometeu. Ele está apenas fazendo o trabalho dele. Isso, está só fazendo o trabalho dele. Vou responder aqui a B, para encerrar. Sim. Não xingar o amigo do lado por ser do outro time. Não ficar na frente dos outros participantes do jogo, que tem muitos que ficam em pé, atrapalhando a visão. E não cometer brigas dentro do estádio. Isso, muito bem. Olha só, essas duas últimas se encaixam também em alguns outros ambientes, como teatro e cinema. Tem muita gente que fica assim na frente do outro, a pessoa às vezes sabe que é muito alta, não está nem ligando para quem está atrás, né? Tipo, a pessoa também pagou o ingresso, a pessoa tem direito de assistir também. Vamos lá. A gente tem aqui a terceira questão. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. A gente havia lido, eu acredito que não há necessidade de ler de novo, já que essa atividade já está no seu estágio de correção, imagino que vocês fizeram. E a gente tem aqui na página 50, lá no começo da página, 2 itens para serem respondidos, né? Letra A, circule no texto acima as regras que você costuma respeitar, né? Professor, essa é meio pessoal, não é? Ela é pessoal, não é? É pessoal, não tem nem correto nem errado, é pessoal. A 3 é tudo, a 3 é toda pessoal e é quase nada assim, muito pouca coisa assim para corrigir. Eu fiz pouca coisa também, porque eu não vou muito a teatro, a cinema e espetáculo em geral. O único espetáculo que eu vou são as aulas que eu dou, né? Só. Vamos lá. Quem não mandou essa atividade, já que na resposta pessoal, né, eu não acredito que vai ser tão vantajoso que nós corrijamos ela aqui, né? Mas quem ainda não mandou, mande pelo Classroom, tá certo? Vamos lá. Quarta questão. Observe a cena abaixo e escreva as regras que essas pessoas estão desrespeitando. Pelo quadro, pela estátua, pelo local, ali com a pintura um pouco neutra, a gente imagina que eles estão num museu, né? É de se imaginar que estão, no mínimo, num museu. Certo? Aí, professor, posso dizer aqui? Aí, só para provocar uma reflexão com todo mundo, rapidinho. Certo. Eles estão no museu. E eles estão, né, tem um pessoal ali que está cometendo algumas coisas que a gente nem imagina em fazer no museu, né? Porque tem peças aí de muitos anos, peças valiosas, não apenas com valor financeiro ali, mas valor histórico, né? Que às vezes é muito maior do que o valor financeiro, né? Então, às vezes nem tem dinheiro que pague algo de valor histórico, né? E essas pessoas estão desrespeitando algumas regras ali, algumas orientações, aliás, para uma boa convivência nesses locais. E quais foram as regras que vocês colocaram? Tá, não já pediu, pode falar. Sim. É bem simples, na verdade. Não tocar nos objetos, não fazer barulho e não atrapalhar as outras pessoas. Nós vemos um menino mexendo
nas esculturas, nos objetos, o outro dando risadas muito alto, e o outro passando na frente de uma mulher, ou seja, atrapalhando sua visão. Isso. Clara, pode falar também. Clara Cavalcante. Eles estão desrespeitando as regras porque estão fazendo zoada, tocando em que não deve, desrespeitando os outros colegas, etc. Isso, exato. Cadê Maiane? Pode falar também, Maiane. Botei no chat, professor, tá certo. É porque... apareceu agora. Tocando por cima, vai fazendo barulho, não passar na frente da pessoa. Isso, exatamente. Tá correto. Eu acho que aqui o principal é desse rapaz que tá mexendo no que não pode. Porque se ele derruba isso aqui... Já pensou se essa estátua aqui Ele quer uma vale, escultura assim, uns 500 mil? E se ele não tiver dinheiro para pagar isso? Vai ser processado, né? Às vezes essas coisas são muito antigas e muito delicadas, é por isso que não pode tocar. Qualquer coisinha, às vezes, pode quebrar. Né? Esse outro aqui, fazendo barulho, parece até que ele está vendo alguma coisa, revista engraçada, ele provavelmente está num ambiente não adequado para ver revista engraçada. Oi. Se as coisas do museu não fossem tão antigas, tipo, fossem criadas ontem, a pessoa podia até deixar cair no chão que não ia quebrar. Assim, a ideia de museu já vem da ideia de antiguidade. Uma coisa antiga, com valor histórico, para que seja contemplada, né? Trazendo ali as marcas regionais ou não de algum local. Por exemplo, o Museu de Baturité. Tudo ali traz marcas regionais da nossa cidade e da região aqui. Da época que aqui era uma terra que explorava muito café, né, da época dos coronéis. Tem muitas coisas ali que tem valor histórico regional aqui. Mas se fosse um museu nacional, não teria apenas coisas de referência histórica local. Então, se fosse, por exemplo, o Museu Nacional no Ceará, não teria apenas coisas do Ceará, porque é um museu nacional, certo? E também a ideia de museu é essa que eu lhe falei, de antiguidade. E outra que eu ia comentar é esse rapaz aqui passando na frente da mulher. Você está contemplando uma obra de arte e passa uma pessoa na sua frente, é muita falta de educação, né? Vamos lá. Quinta questão. Encontre as palavras do quadro abaixo, no caça-palavras. Respeito, desrespeito, bom senso, atitude, relaxamento e regra. Algum de vocês, ou alguns de vocês, não conseguiu encontrar uma ou mais dessas palavras, ou todo mundo encontrou todas? Eu encontrei todos, professor. Ele é bem pequeno, Eu também, professor. simples. Estava razoavelmente simples, né? Todas estavam na ordem, Muito como é que a gente fácil. diz? Linear, na ordem correta, porque às vezes tem caça-palavras que a palavra está assim, ó, invertida, né? Do contrário. Por exemplo, Eu achei todas relaxamento. as palavras. Às vezes começa O, T, N, Eu sei como N, professor. do contrário. Isso complica Pois é. bastante. Dá Bom, raiva atividade também. favorita, agora que a gente corrigiu aqui, as respostas vão estar no Google Sala de Aula, e a gente vai passar para a página 52. A gente tem um texto aqui na página 51, que a gente pode refletir com ele na próxima aula, quando a gente fizer a correção dessa atividade, que é um pouco mais fluida, e o nosso tempo está razoavelmente curto, né? Vamos lá, já passou metade da aula. Só um momentinho aqui. Bom, vamos lá. Página 52. Ainda no tema ética na comunidade. Vocês notem que é um tema, assim, bem abrangente, né? Muita coisa a gente tem que aprender sobre isso. Oi. Posso ler? Pode. Comece aqui em lazer e segurança e depois a gente vai ver essas questões para reflexão, tá certo? Lazer e segurança. Os momentos de lazer ficam sempre em nossas memórias, por se tratar de momentos em que estávamos felizes e geralmente acompanhados pelas pessoas de quem gostamos. O lazer
diz respeito ao tempo que sobra do horário de trabalho, estudo ou do cumprimento de obrigações aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. A segurança é o estado, a qualidade ou a condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas. As seguranças de danos e riscos eventuais situam em que nada a temer. Situação em que... Situação em que nada a temer. Isso, vamos lá. Aqui ele trouxe as definições, né, do momento de lazer, do que diz respeito ao lazer e do que é segurança, certo? Só para deixar claro, ele falou apenas isso, que é o momento de lazer, que ele fica sempre na memória, né? O que é o lazer em si diz respeito ao tempo que sobra do horário de trabalho. Opa, aqui eu estou abrindo uma questão muito digna de reflexão. Vamos nos atentar ao seguinte: lazer não necessariamente é o momento onde eu não estou trabalhando, né? A gente pode trazer essa ideia aqui do livro para a nossa vida, mas repare o seguinte: se você passa ali 8 horas do seu dia trabalhando e esse não é o seu momento de lazer, tem alguma coisa errada aí. Você tem que imaginar o seguinte, que aquilo ali também é um momento de lazer. Não necessariamente você apenas está trabalhando. O trabalho não pode ser a pior parte da sua vida. O trabalho tem que ser uma coisa boa. Professor, isso depende. Lazer também. Professor, isso também depende de cada pessoa. Se ela realmente gosta do seu trabalho, realmente gosta do que está fazendo, ou se ela só está lá simplesmente para poder sustentar, não gosta, ou não tem, acha que aquilo é nada demais. Sim, a gente também penetra em algumas outras questões sociais, como, por exemplo, a pessoa pode ter um emprego, eu não vou falar de empregos aqui, a função em si, ela pode ter um emprego e ela não ser feliz com ele, né? Ela desejar alguma coisa a mais, porém ela não teve a oportunidade de estudar para chegar naquele nível que ela quer, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um emprego que a maioria da sociedade considera não tão privilegiado assim, e ela querer ser, por exemplo, professor. A pessoa quer dar aula, mas ela não estudou nem o fundamental direito. Poxa vida, como é que ela vai ser professora? E olha, não é porque ela não quis, ela até queria isso. Ela admira essa profissão, mas ela não teve condições de estudar para isso. E ela é infeliz com o trabalho dela. Tem sim umas questões sociais para a gente refletir sobre isso. Mas é importante que a gente não coloque a culpa da infelicidade das pessoas no trabalho dela. O trabalho deve ser um momento de, talvez, não lazer, mas no mínimo de prazer. Qual o prazer, professor? Então, de tirar o sustento de alguma coisa dali daquele trabalho. Eu estou tirando o sustento para minha família, então aquele trabalho ali é satisfatório, né? Eu estou tirando sustento ali para uma casa, né? Eu estou tirando sustento ali para comprar recursos, aliás, para comprar uma moto, para comprar um carro. Não é um emprego que me deixe conformado, né? Mas é um emprego que me deixa satisfeito, certo? Eu estou satisfeito, mas não estou conformado. Eu quero mais. Usando esse exemplo para mim, eu tenho, tanto nas aulas presenciais como aqui, uma enorme sensação de prazer. Aqui também é meu lazer. É uma felicidade poder dar aula. Isso desde os meus 16 anos. Certo? Então, vamos continuar aqui. O lazer diz respeito ao tempo que sobra do trabalho, estudo ou do cumprimento de obrigações, né? Aproveitável para o exercício das atividades prazerosas. O próximo parágrafo a Maiane já leu, vamos para o quarto. Todas as formas de lazer, portanto, têm normas que as regulam para que as pessoas que as praticam possam executá-las com segurança e garantia de que nada
Isso acontecerá. Nada de ruim, né? Claro que tem que dizer isso. Mesmo assim, muitas crianças se acidentam em seus momentos de lazer por falta de segurança. Cerca de 90% desses acidentes com crianças poderiam ser evitados com medidas preventivas bastante simples. Algumas dessas medidas são ações educativas, modificações no meio ambiente, modificações de engenharia, criação e cumprimento de legislação e regulamentação específicas. Né? O que está acontecendo aqui no chat? Bom, vamos prestar atenção na explicação do professor, pessoal. Aqui ele traz algumas medidas que podem prevenir os acidentes com as crianças. Né? Ações educativas. São todos aqueles conselhos que seu pai e sua mãe lhe dão. Certo? Pode ter certeza que ele está pensando no seu bem, quando ele não quer que você vá para a rua num clima chuvoso. Né? Aquilo que a gente chama de mormaço vai subir, você pode ficar gripado. Né? Não necessariamente isso é um acidente, né? Mas é uma coisa que pode ser evitada com uma ação educativa preventiva. Né? Ou, menino, deixe de estar correndo na rua. A criança corre, cai. Né? Teve uma ação educativa ali. Essa ação educativa pode prevenir. Né? Porque quando a gente fala de ação preventiva, é para realmente prever, mas não necessariamente vai evitar. Né? Pode ser que aconteça mesmo com ação preventiva. Mas é muito mais provável que não aconteça se eu fizer algo, certo? Passando aqui para as questões, para a gente ler. A gente tem 5 minutinhos, mas dá muito bem para a gente ler aqui e passar para casa. Professor, essa atividade vai ser para casa? Vai sim. Vamos lá, vou ler e explicar aqui. Muitas crianças se acidentam ao longo do ano por falta de segurança. Discuta com sua turma e depois escreva pelo menos um exemplo de ação preventiva de cada item. A sua turma aqui pode ser professor, se você quiser conversar comigo, se você quiser deixar comentários particulares lá no Classroom, eu respondo, certo? Se você não quiser, se você quiser conversar com seu pai ou com sua mãe, também é muito válido. O que eles vão falar é muito válido aqui. Para ações educativas, modificações, né, no meio ambiente, que é, por exemplo, colocar borracha, trocar aquela mesa que tem a quina pontuda pela mesa de quina redonda. Tem muitos pais que fazem isso. Ou colocam uma borracha ali, que é para que não ocorram acidentes, principalmente quando a criança é muito pequena, certo? Outra modificação no meio ambiente, colocar aqueles protetores de tomada que impede da criança ir lá e colocar o dedo. Uma modificação no meio ambiente, certo? Outra modificação, deixa eu ver, tirar aqueles baldes d'água que a criança pode se afogar ali no quintal de casa, né? Tem muitos casos que acontecem assim. Essa é outra modificação do meio ambiente. Né? Não deixar as facas, os objetos pontiagudos ao alcance das crianças, ou os inseticidas ao alcance da criança. Né? Isso é modificação do meio ambiente, na estrutura, certo? Modificações de engenharia, que também é um pouco disso do que eu falei, né? Mas é mais na questão da estrutura em si. Basicamente isso que eu falei por último aqui. E criação e cumprimento de legislação, ou seja, leis, regras, orientações, isso tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista de casa mesmo, aquelas regras que a gente tem em casa. Tipo, não pode fazer isso em hora tal, né? Como assim, professor? Eu não entendi. Modificação de engenharia. É tipo, são mais ou menos como se fossem regras? Modificação de engenharia, meu querido, eu estou falando de espaço físico. Espaço físico com segurança, certo? Por exemplo, a modificação do ambiente pode ser a ida na rua que está chovendo, né? O ambiente mudando, ele fica em casa, porque ele pode gripar. Isso também é uma modificação do meio ambiente. Mas eu estou falando aqui, modificação de engenharia é do espaço físico, aquele que você toca, né? Espaço físico com segurança. Um exemplo disso pode ser também a questão da tomada bloqueada, com aquele tampão, que eu sempre esqueço o nome.
mas que ali impede da criança ir lá e coloque o dedo na tomada, por acidente, coloca uma tesoura ali, né? Então, nesse caso, as modificações de engenharia são as mudanças que a pessoa pode fazer na sua casa ou no local onde vive para impedir que a criança se acidente. As modificações do meio ambiente são simplesmente mudança de clima e tal. Isso. Também. Certo? Também, por exemplo, piso escorregadio. Eu troco o piso ou eu simplesmente seco ele para que não fique escorregadio. Uma Também mudança houve de modificação do meio ambiente, né? chuva, A segunda né? questão está bem facinha. Ela é apenas para você desembaralhar as letras ali, certo? Vamos passar rapidinho, porque só tem alguns segundos. Professor, até qual página pra gente fazer o dever? 54, meu filho. Página 54, por enquanto. Certo? Você conhece algum lazer que seja perigoso, que pode provocar acidentes? Né? Sobre isso, escreva em seu caderno 2 formas de lazer que podem provocar acidentes e explique como podem ocorrer. Certo? 2 maneiras de lazer que podem ser perigosas e você vai explicar como podem ocorrer esses acidentes. Certo? Nós vamos ter que fazer isso no nosso caderno também. Também, a página A4 e A5 também. A4 talvez dentro do livro, mas A5 eu tenho certeza que não. E A6 vocês respondem no livro. Esse tempo aqui agora eu tenho realmente que respeitar, porque intervalo é sagrado. Né? Então eu vou parar aqui a gravação. Professor, é para fazer essa página aqui, né?